Oi, aqui é Daniel e eu estou em Coimbra, em Portugal, a cidade que tem a universidade mais antiga do país e uma das mais antigas do mundo. Então vamos dar um passeio por aqui. Estou aqui em cima da Ponte Santa Clara e existe ponte aqui cruzando o Rio Mondego desde a época dos romanos. E aqui é onde se tem uma das grandes vistas da cidade de Coimbra. E vale a pena atravessar a ponte só para ter essa vista da cidade. Dá uma olhada. Também uma bela vista do rio. Lá embaixo também dá para ver a ponte Pedro Inês. Já contei essa história em outro vídeo, mas vou dar o spoiler aqui, então atenção. O que acontece é que a Inês é assassinada e o Pedro vai atrás dos assassinos dela e transforma essa história ainda mais sanguinolenta do que ela já era. Mas é dessa história que surge o termo "agora a Inês é morta". Por muitos séculos aqui tinha uma espécie de pedágio também. Não é à toa que essa praça aqui, logo na ponta da ponte, chama-se Praça da Portagem, que aqui é o nome que se dá ao pedágio. Leva o nome de portagem porque é aqui que eram cobrados os impostos sobre os produtos. E essa estátua aqui no meio é do Joaquim Antônio de Aguiar, personagem importante do liberalismo português, que ficou conhecido no final como Mata Frades. Ele ficou conhecido assim porque em 1834 ele tornou extinto qualquer monastério ou convento, ou qualquer casa religiosa, e tornou tudo propriedade do Estado, assim como muitos outros lugares na Europa estavam fazendo também. Um lugar aqui na praça que é quase unanimidade quando você quer provar os doces de Coimbra é a pastelaria Briosa, que leva esse nome, porque esse é o apelido das pessoas que nascem aqui. Inclusive também tem um time de futebol chamado Briosa. E aqui tem alguns doces super famosos, talvez o mais famoso deles seja esse aqui, o pastel Santa Clara, com amêndoas e tudo. Vale a pena provar. Essa aqui é a Praça do Comércio, e como você já deve imaginar, era aqui que as pessoas vinham vender seus produtos, justamente porque ficava de fora dos muros da cidade. Então, quem vendia aqui não precisava pagar imposto. Inclusive, se você repara aqui na Praça do Comércio, as ruas que chegam aqui tem o nome dos produtos que eram vendidos nessas ruas. Como, por exemplo, a Rua das Azeiteiras, que já dá para saber, né? Essa aqui é a Praça 8 de Maio e aqui tem algo que não dá para deixar de ver, que é a Igreja Santa Cruz, mosteiro, na verdade, onde que era aqui. Tem uma bela fachada e vale a pena entrar. Aqui dentro da igreja tem uma decoração sensacional de azulejos. Então vale a pena vir aqui para dar uma olhada. E aqui do lado esquerdo tem a história de como a mãe do imperador Constantino, Santa Helena, teria encontrado a cruz onde Jesus foi crucificado. E do lado direito seria a história de Santo Agostinho. Essa capela aqui é do Santo Antônio de Pádua, que é conhecido como Santo Antônio de Lisboa, que foi onde ele nasceu. E ele também estudou aqui em Coimbra, no século XIII. Agora, ainda mais interessante é esse órgão incrível que tem aqui em cima. É aqui do lado da igreja o famoso Café Santa Cruz. E, na verdade, ele foi construído para fazer parte do monastério, tal, ser uma igreja. Mas lembra lá do nosso amigo Joaquim Antônio, aquele que a gente viu lá no início, o famoso Mata Frades? Em 1834, com a dissolução das propriedades religiosas, o que era uma igreja ficou praticamente abandonado. Só mais tarde virou um café que se tornou super famoso no século XIX. Se olhar direitinho, você ainda vê os traços da igreja. Até o banheiro feminino ali é onde era o confessionário da igreja. E aqui, por conta da acústica, costuma ter show de fado toda noite.
Aqui é o Jardim da Manga, que infelizmente, quer dizer, ou felizmente, né, tá em reforma, mas ele foi feito para ser o claustro do Monastério Santa Cruz. E esse nome não é por causa da fruta, que não tinha nenhuma mangueira. Nada disso, leva esse nome porque dizem que o rei João III, quando chegou aqui, viu esse espaço que não estava sendo aproveitado e desenhou na manga da própria roupa o que seria esse jardim aqui. Daí o nome. Esse aqui é o rei João III. Será que o desenho do jardim ainda está em alguma das mangas dele? Não sei. Mas ele está aqui justamente no pátio do ponto alto de Coimbra, que é a universidade. Essa aqui é a famosa Universidade de Coimbra, que foi fundada em 1290. E ela seguiu os moldes da Universidade de Bolonha, que foi a primeira. E na época já tinha 150 anos. E esses prédios bonitos aonde fica? A universidade, na verdade, era um palácio real, que aqui era onde ficava o rei, na época que Coimbra era a capital de Portugal. As primeiras aulas que tinham aqui lá no século XIII era direito, medicina, lógica e gramática. Mas com o período das grandes navegações e descobertas portuguesas, aqui passa a se ensinar também astronomia e geometria. Muita gente pensa que foi o João III que fundou a universidade, mas ele só nasceu uns 300 anos depois. O problema é que tinha uma disputa entre Lisboa e Coimbra para ver onde a universidade ficaria. Ela tinha ido, inclusive, para Lisboa já, mas foi ele que decidiu que ela ficaria aqui. O João modernizou bastante o sistema educacional do país, mas lembre-se que ele era neto da ultracatólica Rainha Isabela da Espanha. Então ele entrega o controle da universidade para os jesuítas, que acabam transformando isso aqui num centro de inquisição no país. Inclusive você vê por aqui muitos alunos vestindo ainda uma capa preta até hoje, e essa tradição vem da época, inspirada na roupa dos jesuítas. A ideia era que fosse um uniforme, que assim não haveria distinção entre os alunos. Ali na torre, o sino, e por aqui você vai escutar ele tocando de vez em quando, e quando toca é a hora que a aula começa. Dizem que os alunos roubavam o badalo antigamente, então se o sino não tocava, não tinha aula. Saindo do pátio antigo da universidade, tem esses outros prédios aqui nesse pátio, mais moderno, isso porque na década de 1940 o Antônio Salazar, o ditador português, mandou destruir grande parte da cidade antiga de Coimbra aqui para construir esses prédios mais modernos. E todos, se você reparar, a gente pode chamar que é uma arquitetura num estilo fascista. Isso tudo porque o Antônio Salazar tinha muito orgulho dessa universidade, afinal ele já tinha se formado aqui em Direito e mais tarde ele também foi professor. Então ele acreditava que tinha seus motivos. Se você estiver passando por aqui e ficar curioso, o que são esses papéis brancos quadrados aí, como se fosse um losango, né? Lembre-se que isso aí é quando quando a casa tem um quarto para alugar para os estudantes. Essa é a antiga catedral de Coimbra, chamada de Sé Velha. E se ela te lembra um forte, é justamente essa a intenção. Como ela foi construída na época da Reconquista, era importante que ela estivesse pronta para tudo. E ela passa pela mesma velha história de várias igrejas da Península Ibérica. Aqui era o solo sagrado para os visigodos e os cristãos constroem uma primeira igreja nesse local. Mais tarde, quando os mouros chegam por aqui, eles destroem essa primeira igreja e constroem uma mesquita nesse lugar. Depois da Reconquista, os cristãos destroem a mesquita e constroem, aí sim, essa catedral no lugar onde lá atrás já era um solo sagrado para outros povos. E essa aqui é a Porta Almedina, que ganha esse nome, justamente vem do muro, que queria dizer porta para a cidade, né? Medina seria cidade, e é a fortificação mais importante daqui de Coimbra.
Isso porque aqui é a parte do muro mais vulnerável, então resolveram construir uma senhora porta aqui. Repara aqui no ângulo de 90 graus. Isso tudo para dificultar o acesso. Mesmo que o inimigo passasse da primeira porta, ele teria que virar, chegar numa segunda porta. E ali em cima, tá vendo os buracos? Ainda se jogava óleo quente lá em cima, nos inimigos aqui embaixo. E aqui no muro também tem um monumento ao fado. Repara que é a capa dos estudantes aqui de Coimbra. E a guitarra portuguesa no formato de um corpo de mulher. Porque se diz por aqui que o bom guitarrista toca a guitarra como se ele realmente estivesse apaixonado pela mulher. E se você não pegou muito a representação do corpo feminino, acho que daqui dá para ter uma ideia melhor. Espero que você tenha gostado desse passeio por Coimbra. Depois entra lá em goeuropa.com.br/Eurotrip para baixar um e-book gratuito que eu fiz para te ajudar a viajar mais e melhor. Te vejo no próximo vídeo. Um abraço. Tchau, tchau.